boa noite, está começando agora mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal e preferido aqui da Brasil Paralelo. E mais uma vez eu estou ao lado da minha querida amiga Lara Brenner. Quase morro de ouvir isso. Se eu Muito falar obrigada. colega aqui, não existe isso. Para com essa palhaçada. Boa noite, meu querido. Estamos em perfeita sintonia Tá vendo? hoje. E não foi combinado, o pessoal sempre acha. Mas é porque o nosso espírito está no tom de esperança. Tá vendo? Porque vamos falar sobre o quê? Vamos falar com quem? sobre Viktor Frankl E logoterapia. e logoterapia. E estamos hoje com quem, Lara? Com Luiz Henrique, que é psicólogo e logoterapeuta. Muito boa noite, Luiz. Uma boa noite, Arthur, Lara. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Toda nossa. Bom, eu acho que pra gente começar, então, todo mundo da mesma página, né? A gente Isso. tem que primeiro entender o que é a logoterapia e primeiro quem foi Viktor Frankl, né? Em linhas gerais, é claro, né? Porque é uma vida tão frutífera, mas de maneira geral, quem Claro, foi Viktor Frankl? daria uma aula longa isso. Viktor Frankl é um psiquiatra, neurologista, ele tem essa dupla titulação, né? É um médico, psiquiatra e neurologista de Viena. Ele nasce em 1995, morre em 1997, né? Então ele vive praticamente todo o século XX. Ele é conhecido por ser o fundador da terceira escola de psicoterapia vienense. Né? Por que terceira escola de psicoterapia vienense? Num mesmo momento, século XX, no mesmo local, Viena, existiam outros dois grandes nomes. Um conhecido por todos nós, que é Sigmund Freud, que funda a psicanálise, a primeira escola de psicoterapia vienense, e Alfred Adler, que funda a psicologia individual. Viktor Frankl é mais novo do que estes, os acompanha durante um bom tempo, torna-se uma espécie de discípulo de Freud num primeiro momento, depois rompe com Freud porque começa a ter algumas divergências intelectuais, filosóficas, antropológicas com Freud. Começa a acompanhar os ciclos de discussão dos adlerianos, percebe também em Adler uma certa limitação filosófica, ele próprio vai dizer que Adler é muito raso filosoficamente, e funda, então, a sua escola de psicoterapia, que é a logoterapia. O que dá grande notoriedade a Viktor Frankl, no entanto, não é o fato de ele ser o fundador de uma escola. Isso aparece num segundo momento. No primeiro momento, ele aparece como um sobrevivente dos campos de concentração. Ele é um prisioneiro dos campos de concentração. De 1942 até 1945, ele passa por 4 campos de concentração em diversos países. Entre esses países, ele vai para a Polônia, né, no terrível campo de concentração, campo de extermínio, Auschwitz. E quando ele sai dos campos de concentração, ele escreve um livro que se torna um grande best-seller, que é o livro Em Busca de Sentido. Isso dá, então, uma grande notoriedade para Viktor Frankl. A partir de 46, 47, esse livro se torna um dos livros mais vendidos de todo mundo. Com o qual, aliás, estamos ambos aqui, né? Aí na Mostrar mesa. a capa pro pessoal vale muito a pena, muito a pena. Luiz, como mais Caxias que eu, já detonou o dele. O meu ainda está novo. Vou fazer o mesmo com o meu também, viu, Luiz? Eu hei de ler mais vezes pra ficar assim. Esse é a 31ª edição, o seu já está mais atual. Meu é a 51ª, ó. Cheguei depois. Mas e aí, Luiz? Ele escreve o Em Busca de Sentido, e esse livro, então, dá um amplo reconhecimento a Viktor Frankl. O próprio Congresso, a Biblioteca do Congresso de Washington considera esse livro um dos 10 livros que mudaram o curso da humanidade. Enfim, por conta do pensamento muito limpo e agudo de Viktor Frankl, por conta desse relato que ele traz de sobrevivente de um campo de concentração e dessa abordagem que está em plena expansão, que é a logoterapia, Viktor Frankl, então, começa a rodar todo mundo. Ele é convidado por centenas de universidades para ministrar palestras, conferências, congressos. Ele se torna, Lara, Arthur, um dos maiores nomes do século XX. Ele isso é fato documental, o homem, a personalidade que mais recebeu títulos de doutor honoris causa em todo o século XX. Ao todo foram 30 as indicações de doutor honoris causa que ele recebe, né? Mas desses 30 ele recebe só 29 porque o 30º título ele o entrega para sua esposa, Eleonore. Então, assim, Viktor Frankl, ele vai crescendo por conta dessas viagens, por conta dos livros. Ele escreve mais de 32 obras ao longo de toda a sua carreira. Ele se torna muito conhecido não só por conta do discurso que ele faz acerca do Holocausto, mas por uma visão que ele traz
para a psicologia, uma psicologia que até então prezava muito por uma espécie de reducionismo, de cinismo, de niilismo. Ele bate muito forte nisso tudo e oferece uma outra proposta, tentando fazer um outro contorno antropológico. Poderíamos dizer, voltando mais para os clássicos, voltando para a filosofia clássica. Enfim, então isso tudo vai dando destaque a Viktor Frankl. E quais são os fundamentos da logoterapia, que é a filosofia, psicologia, né, do Viktor Frankl? É interessante, porque a logoterapia ela tem exatamente esses pilares, Lara. Ela tem um pilar filosófico, um pilar terapêutico e um pilar antropológico. Frankl coloca isso como a liberdade da vontade nessas máximas, né? A liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. Esses são os 3 grandes pilares da logoterapia. Fala de novo, como é que liberdade da vontade. Liberdade da vontade. Vontade de sentido e sentido da vida. Ou seja, primeiro, aqui é um tema filosófico, ele vai tratar a questão da liberdade humana. A pessoa que é livre. Não é livre de alguns condicionamentos, mas é livre para se posicionar frente a isso tudo. Em todas as circunstâncias, inclusive no campo de concentração. Exatamente. Um exemplo, por exemplo, a pessoa, sei lá, pegou uma doença. Ótimo. Ela não é livre de pegar uma doença, né? Mas é livre para tomar uma atitude diante dessa doença. Entendi. Como ela irá viver esse processo. Então, ela não é livre de ter a doença, mas a doença não a tem. É ela quem se posiciona, é ela quem toma a atitude. Por exemplo, você citou aqui, né, Lara? Viktor Frankl não foi livre de estar ou não num campo de concentração. Ele foi levado de forma coercitiva a um campo de concentração. Mas ele não perdeu aquilo que ele vai chamar da última da liberdade humana, que é a liberdade de se posicionar. Estando eu aqui, como que eu vivo? Como que eu encaro esse chamado que nesse momento a vida me faz? Então, aqui nós entramos diante desse tema, esse tema muito vasto, que é o tema da liberdade humana. É o primeiro pilar da logoterapia. Com isso, Viktor Frankl está fazendo frente a uma ideia de um pandeterminismo que se tinha, e até hoje se tem, evidentemente, na psicologia. Um pandeterminismo que vai dizer que a pessoa humana não é livre. Ela é fruto do meio, ela é condicionada. Na psicanálise também, né? Exatamente. O próprio Freud vai dizer, né? O ego não é senhor em sua própria casa. A ideia do aparelho psíquico, tal como apresentado por Freud na sua segunda tópica, leva-nos a uma conclusão óbvia de que a pessoa simplesmente não é livre. Ela é regida por um aparelho psíquico. A ideia do id, ego e superego, né? Não existe um princípio de autonomia. Um animalzinho. Um animal. A pessoa é um ser autômato, não um autônomo. Viktor Frankl vai falar dessa autonomia, dessa liberdade que é marca constitutiva da pessoa humana. Então esse é o primeiro grande pilar. Por exemplo, você falou de animal, dentro da psicologia behaviorista, dentro da psicologia comportamental, tem-se essa ideia, né? Que nós podemos falar sobre a pessoa humana, sobre a totalidade das suas possibilidades, das suas ações, a partir dos estudos experimentais que são feitos com animais. Quem fez psicologia, eu tenho por certo, tem muitas pessoas aqui nos escutando que ou estudaram ou estudam psicologia. Um dos temas que se aborda muito na psicologia é o tema da psicologia comportamental dentro da proposta de Skinner. Nós, psicólogos, na faculdade de psicologia, entre outras coisas, o que temos que fazer? Nós temos que, durante alguns meses, um semestre ou mais, alimentar um rato e conseguir condicionar esse rato. Hoje o rato ele é virtual, né? Mas antes tinha-se de fato o rato na gaiola, né? Colocava-se o alimento, ensinava o rato a pressionar a barra, ele pressionava, o alimento caía, depois você queria colocar em extinção esse comportamento, então toda vez que ele ia se aproximar da barra, você dava um choque, de modo tal que ele entendia que havia uma punição. Ou seja, você controlava o rato e fazia uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V a pessoa humana. Ou seja, da mesma forma que a gente consegue determinar comportamentos, controlar e prever ações no animal, nós podemos, a partir dessa realidade pulsional, instintiva, mecânica que o homem traz, também prever. Não tem nada transcendente, né? Não. O tema da transcendência, toda a noção metafísica, some da psicologia. A psicologia moderna, ela é feita em cima da bancada. É feita em cima do positivismo, tendo como base o cientificismo. Viktor Frankl, de algum modo, ele traz uma questão que havia sido deixada de lado pela psicologia, que é, por exemplo, o tema da liberdade humana, da transcendência humana, dessa liberdade da vontade. A vontade que não está condicionada a isso ou aquilo, mas uma vontade que aí entra no segundo pilar, que é o pilar terapêutico, essa vontade que é uma vontade de sentido. Então, se no primeiro pilar
nós falamos de um combate que Frankl faz ao pandeterminismo. O segundo pilar é um combate que Viktor Frankl faz à ideia de que a pessoa é movida pelas paixões, pelos instintos, a vontade de prazer e a vontade de poder. E quando a gente fala vontade de prazer e de poder, nós estamos falando da primeira e da segunda escola de psicoterapia vienense. Basicamente isso. Sim. Freud e vai... Adler. Freud e Adler, exatamente. Freud vai falar da vontade do prazer. A pessoa humana é aquela que busca uma espécie de nirvana, de homeostase. Foge da dor e busca o prazer. Caminhe nesse sentido que pronto, tudo vai estar resolvido, sua vida vai ser boa, plena, né? E questões outras não irão surgir. Essa busca da homeostase, essa busca da nirvana, que é a proposta da psicanálise. Adler vai dar um passo e ao invés de falar da vontade do prazer, vai falar da vontade do poder. Para Adler, Lara, Arthur, a questão é mais ou menos essa. Todos nós nascemos com uma espécie de complexo de inferioridade. E ao longo da vida nós queremos vencer esse complexo de inferioridade como? Buscando uma espécie de recompensa, de reconhecimento, de aplauso social. Aqui seria a vontade de poder, tal como postulado por Adler. Frankl vai olhar para um, olhar para outro. Olha, isso faz sentido dentro de uma proposta antropológica mais ampla, mas essas são realidades mais baixas da pessoa humana. Isso não é o propriamente humano, não é o especificamente humano. É claro que há algo de vontade de prazer em nós, há algo de vontade de poder em nós, mas o que nos faz pessoa é um negócio chamado vontade de sentido. No fim das contas, o que todos nós queremos, e queremos profundamente, e queremos, assim, de forma visceral, é encontrar nessa vida um sentido. Nós não queremos só ser felizes, nós queremos um sentido para a felicidade. Não queremos só satisfazer as nossas necessidades mais básicas. Nós queremos saber o motivo de ser isso tudo e fazer uma experiência de sentido para além da mera satisfação dos prazeres. Então ele vai construir a vontade de sentido. Desculpa. Tanto é um rápido parênteses que você pega várias personalidades aí que conquistaram tudo, conquistaram o mundo, todos os prazeres possíveis, e o cara vai lá e se suicida. Exatamente. Por exemplo, o cara tem tudo, tem casa, carro, mulher, dinheiro, e no final das contas não enxerga sentido nenhum naquilo. Exato, exatamente. Viktor Frankl, inclusive, faz um estudo com alguns universitários norte-americanos, de grandes universidades, e ele vai perguntar para esses jovens se eles, de algum modo, se sentem preenchidos, se sentem satisfeitos dentro dessa temática do sentido. Você acha que a tua vida tem sentido? Você acha que, de algum modo, você toca nessa realidade do sentido, aquilo que lhe move, aquilo que são os seus propósitos e assim por diante? E ele falou, olha, basicamente 80% desses jovens disseram que a vida deles não faz sentido algum. E ele pergunta, mas vocês percebem que vocês estão caminhando para um tipo de sucesso profissional? E praticamente 100% dos jovens dizem que sim, estão caminhando para um sucesso profissional. Ou já conquistaram ou estão prestes a conquistar. E ele faz essa mesma entrevista, aqui eu estou simplificando bastante, essa entrevista de Frankl, a alguns presos de algumas penitenciárias também norte-americanas. Vocês acham que vocês caminham para o sucesso? Não, evidente que não. Praticamente todos os presos, 100% dos presos, vão dizer que não. Tem algo que nós não estamos nesse momento caminhando para o sucesso. Muito pelo contrário. Estamos no momento mais baixo de toda a nossa vida. Presos aqui nessa penitenciária por longos e longos anos. Tá, mas vocês conseguem, estando aqui, fazer uma experiência de sentido? Vocês, de algum modo, se sentem felizes, realizados enquanto pessoa? E a grande maioria disse que sim. E Frankl vai falar, olha, perceba, não tem absolutamente nada a ver sucesso e sentido. A pessoa pode estar no eixo do fracasso e ter encontrado sentido, e outro pode estar no eixo do sucesso e estar vivendo uma vida miserável, experimentando um certo vazio existencial. Né? O próprio Olavo morreu pobre. Exato. Perfeito. E para o Frankl, o que seria esse sentido? Ele é o mesmo para todo mundo? Cada um busca o seu? Existe uma convergência entre todos? O que é o sentido da vida para ele? Esse é um tema, assim, um tanto quanto espinhoso, porque é amplo, né? É o tema fulcral da proposta de Viktor Frankl. Mas existe um sentido, Lara, que é um sentido situacional, um sentido do momento. Esse sentido do momento, ele se aplica a uma pessoa única e irrepetível. Né? Então, assim, nesse momento, hoje, dia 3/7/2024, agora,
sei lá, 2:30 da tarde, faz todo sentido estar aqui. Quando você olha para as alternativas, você fala, eu fiz a melhor escolha. Claro, dentre as possibilidades que eu tinha, essa me parecia de fato a melhor. Houve um chamado, houve uma convocação, né? Eu avaliei, discerni e deliberei. Não, é isso de fato que eu preciso fazer. Por questões pessoais, por questões profissionais, por questões espirituais, pensando também em questões familiares, faz todo sentido que eu esteja aqui. Então é um sentido pontual, situacional, momentâneo. Mas isso faz sentido a uma pessoa única e repetível. Dentro de um contexto único e repetitivo, sim. Exato. Fui eu quem fui chamado, não outro, era hoje, não adiantava nada eu vir amanhã e assim por diante. Então, existe esses sentidos situacionais e existe para Frankl também, é claro, uma ideia de sentido último, no qual todos esses outros sentidos situacionais se amarram. É um sentido que lança luz a tudo aquilo que na realidade cotidiana se vive, enquanto tema de sentido. O sentido para Frankl é aquela experiência que todos nós fazemos de que vale a pena viver, por exemplo. De que nós estamos no caminho certo. De que é exatamente isso tô que nós caminhando para o devemos. lugar certo. Exato. Perfeito. Engraçado, parece uma resposta evasiva, mas na hora que você fala, todo mundo reconhece isso, sabe? Você sabe quando você tá numa fase ruim da vida que você fala, não tô no rumo certo. Sim. Vou endireitar aqui. Você pode não saber, sei lá, qual que é a sua vocação, o que Deus espera pra você ali, mas você sabe que você não tá caminhando por um caminho bom, né? Interessante que dessa perspectiva não necessariamente existe para Frankl, então, uma obrigatoriedade religiosa. Um ateu pode achar sentido na vida? Ou não? Pode, dentro dessas realidades mais ordinárias e situacionais. Mas essa experiência com um sentido derradeiro, como ele vai falar, com um sentido último, se faz necessário para que a gente consiga experimentar aquela plenitude do ser. Né? Para que os sentidos ordinários não se tornem banais. Utilitaristas, né? Exatamente. Mas para que isso aponte para uma vivência extraordinária. Então, de algum modo, esses sentidos, eles se exigem mutuamente. Para Frankl, quando o homem, por exemplo, faz uma experiência com um sentido extraordinário, o extraordinário nos devolve ao ordinário, fazendo com que nós consigamos viver essa vida ainda com mais doação, mais entrega, mais atenção, mais benevolência, mais generosidade. Né? Então, para Frankl, basicamente, existem esses dois sentidos, essas duas categorias de sentido. Os sentidos ordinários, situacionais, situações únicas e irrepetíveis, que são vividas por uma pessoa única e irrepetível. E também o sentido último e derradeiro, que é aquele que, inclusive, dá sentido a toda uma existência. E para Frankl, é claro, o homem que consegue fazer essa experiência com sentido último, ele tem uma disposição biopsíquica, né, e espiritual ainda mais intensa, a ponto de conseguir passar por situações mais terríveis e fazer uma experiência de sentido mesmo em meio às maiores dificuldades e assim por diante. Pois é, falando nisso, você fez um documentário muito bacana chamado Além da Liberdade. Além da Liberdade, eu ia falar além do sentido. Além da Liberdade. Aliás, está disponível no YouTube gratuitamente, YouTube, vale muito muito bom. a pena, sobre a vida de Frankl. E aqui no livro também, ele conta vários episódios dessa estada dele dentro dos campos de concentração. E ali ele fala que viu como em situações extremas nós conseguimos perceber os santos e os porcos. Perfeito. O que vai totalmente de encontro, ou seja, em sentido contrário do que diria Freud, por exemplo. Você acha que essa ruptura do Frankl com o Freud, da sua perspectiva, ela se tornou assim intransponível depois de estar no campo de concentração? Onde que estão as diferenças dos dois? Tá, essa divergência ela é grande o bastante a ponto de essas ideias não conseguirem habitar no mesmo espaço, né? Eles apontam para caminhos muito diferentes. Por exemplo, Freud dizia, essa era uma ideia de Freud, que nós encontramos no livro de Frankl, que se nós pegássemos, por exemplo, um grupo de pessoas das mais variadas, e as colocássemos no mesmo local, e nesse local as privássemos de tudo, do alimento, do sono, essas pessoas, em pouco tempo, estariam todas iguais, teriam uma uniformidade. Só que ele não viveu isso, né? Alguém viveu? Exato. Quem foi? Frankl. Exato, é o que Frankl fala. Falou, olha, é que na verdade ele disse isso sentado no seu sofá. Vitoriano. Vitoriano, exatamente. No seu sofá vitoriano. Ele não precisou experimentar a imundície dos campos de concentração. Frankl vai dizer o que eu vi nos campos de concentração. E tantos outros podem confirmar isso que eu vi, porque também estiveram por lá. As pessoas submetidas a um mesmo ambiente
caótico, estressante, longe de se tornarem iguais, porque para Freud, basicamente, elas trariam aquilo que é mais instintivo, pulsional, virariam todos animais, primitivos. Longe de se tornarem iguais, elas começavam a se tornar cada vez mais diferentes. Havia um processo de diferenciação, de modo tal que os porcos iam se tornando cada vez mais porcos e os santos iam ascendendo e se tornando cada vez mais santos. Uma diferenciação. A dificuldade, longe de causar uma uniformidade, ia revelando aquilo que a pessoa trazia no seu coração. Aquilo que, de fato, ela buscava e almejava na sua vida. Aquele que almejava uma vida valorosa, que galgava virtudes, que buscava santidade, esse, naquele local que era posto à prova, né, tal como o ouro é posto à prova no fogo, ele se mostrava cada vez mais puro e se elevava ao nível dos santos. E aqui, por exemplo, ele cita o próprio São Maximiliano Maria Kolbe, que deu a sua vida no lugar de um pai de família, enquanto outros se tornavam cada vez mais pobres. Conta pra gente essa história. Do São Maximiliano? Porque é lá dentro. Claro. Exatamente. Viktor Frankl teve acesso ao que aconteceu com São Maximiliano Maria Kolbe, né? Eles estiveram no mesmo campo de concentração, em Auschwitz. São Maximiliano era padre. Era padre, exatamente. Era um frei, sacerdote católico. E lá pras tantas, ele percebe que alguns prisioneiros serão sentenciados à morte. Por quê? Porque um prisioneiro havia fugido e os soldados haviam pedido 10 vidas, né, em reparação àquele fugitivo. Olha, já que um dos prisioneiros evadiu, outros 10 irão morrer no lugar dele. E eles colocam todos na fila da chamada, né, na fila de chamada, e começam, sem grandes critérios, escolher um e outro, e outro, e outro, e outro, né, de modo que escolhem 10, e um desses 10 é um pai de família, que se ajoelha diante do soldado alemão e começa a implorar por misericórdia, pedir para que não façam isso com ele, porque ele tem família, ele tem filhos, ele tem uma esposa e ele deseja voltar para casa com vida. E Maximiliano, vendo aquela situação, se comove, dá um passo em direção ao soldado e pergunta se ele pode se apresentar no lugar daquele prisioneiro. Vida por vida, pois bem, a oferta é aceita e o soldado então pega Maximiliano Maria Kolbe. E esses 10 não são levados de imediato à morte. Eles ficam durante alguns dias agonizando. Eles são postos numa espécie de sala fechada, uma sala que caberia 3, 4 homens em pé. Lá eles colocam os 10 homens em pé, sem nenhum tipo de ventilação, sem nenhum tipo de alimentação. Inclusive, quando nós estivemos agora em Auschwitz gravando esse documentário, nós tivemos autorização dos responsáveis lá pelo ex-campo de concentração, que hoje virou um lugar de visitação. Nós tivemos autorização para ver o local em que Maximiliano ficou durante dias e dias, né? Entramos nessa pequena cela, né? E é uma coisa assim, tenebrosa, né? Caberia de forma extremamente desconfortável 2, 3 homens de pé. Lá colocaram os 10 e na medida em que eles iam morrendo por fome, por inanição, por frio, por sede, né, por fadiga, eles iam tirando até que o último ficasse. E Maximiliano, ele ficou dentro dessa cela, confessando, cantando louvores a Deus, pregando a palavra, evangelizando, catequizando esses 9 companheiros que estavam na mesma situação débil que ele. Enfim, os 9 morrem, ele simplesmente não morre, eles colocam Maximiliano em cenas ainda mais trágicas, tentam levar ao limite para ver se, de algum modo, aquele frei falece, percebendo que ele era quase que imortal. Indestrutível. Eles, então, aplicam uma injeção no seu coração e o matam, né, com um ácido. E Frankl tem notícia disso que aconteceu. E ele cita Maximiliano, inclusive, no livro Em Busca de Sentido, ele fala, olha aonde o homem pode chegar. Nossa geração, diz Frankl, é muito privilegiada. Nós chegamos a conhecer o que é o homem como nenhuma outra geração. Quem é o homem? Se pergunta Viktor Frankl. E ele vai nos responder, o homem é aquele que constrói câmeras de gás. Mas o homem é aquele que também entra nas câmeras de gás
com os olhos para o alto e com uma prece, um Shema Israel ou um Pai Nosso nos lábios. Né? Então, esse processo de diferenciação. E no campo de concentração isso ficava muito claro, não só porque de um lado tinham os prisioneiros e do outro tinham os soldados, mas entre os soldados e os prisioneiros o processo de diferenciação se dava. Ele fala, olha, muitos dos nossos se tornaram piores do que os piores soldados. E muitos soldados. E muitos Não sei se muitos, né? Eu não tenho essa perspectiva numérica, mas certamente soldados foram bons Sim, também, né? Os porcos entre eles ali, né? Entre eles mesmos. Claro, né? claro. Ele cita, né? Não, e ele fala de soldados que burlavam todas as regras e colocavam a sua vida em risco para conseguir trazer uma medicação para um prisioneiro que estava sofrendo, trazer um pedaço de pão, alguém que estava agonizando de fome, sabendo que se fossem pegos tendo esses atos de caridade, seriam certamente mortos. E pronto. Né? Então ele falou, olha, dos dois lados haviam porcos e santos. Haviam os homens decentes e os homens indecentes. Situações como essa revelam quem é a pessoa humana, o que ela traz no seu coração, quais são os seus desejos. Ainda dentro dessa questão do campo de concentração, eu tô me lembrando do filme do... Ai, me fugiu agora o nome dele. Do Steven Spielberg. Perfeito. Sobre a lista de Schindler, né? E onde eu quero entrar num assunto que o Frankl fala do livro a respeito do humor dentro do campo de concentração, né? Que é uma questão que... Só um breve parênteses. Claro. Sabia que Viktor Frankl foi procurado por Steven Spielberg para fazer um filme sobre a vida dele e no momento haviam 2 filmes em pauta que estavam concorrendo, que era A Lista de Schindler e A Vida de Viktor Frankl. Olha Spielberg esteve no apartamento de Viktor Frankl conversando com ele, pegando os relatos da vida de Frankl, porque ele precisava apresentar para os seus superiores 2 obras, 2 vidas. Schindler e Frankl. Né? Por algum motivo, escolheram Schindler, que inclusive é uma belíssima obra, um dos melhores. Sim. E tem um pouco a ver com essa questão dos porcos e dos Exatamente. santos, né? Porque o próprio Oscar Schindler, ele no início ele estava querendo só ganhar grana com a guerra e depois ele percebe quantas vidas ele salvou e quantas ele poderia ter salvo a mais. Ele chora no final, é belíssimo esse filme. E uma passada rápida, inclusive, a respeito desse filme, o diretor, ele recebia ligações toda semana do Robin Williams. Robin Williams é um grande humorista, né? Ele estava passando por todo aquele processo para poder filmar a lista de Schindler. E aí o Robin Williams ligava para ele toda sexta-noite, assim, pro Spielberg e contava várias piadas. E aí, quando o Spielberg dava a maior risada, assim, a maior gargalhada, ele pegava e desligava. Ele não dava tchau, assim, ele desligava o telefone. Tipo, minha tarefa tá cumprida. Era uma forma do Robin Williams poder aliviar a tensão. E o Spielberg nunca esteve próximo dessa realidade, mas só de filmar no local e tal, aquilo pegava muito forte isso para ele. E tem o Frankl, ele fala numa passagem no livro, né? Ele dedica uma parte inteira para falar dessa questão do humor dentro do campo de concentração. Qual que é a importância, então, do humor pra gente superar o sofrimento? Acho que, só parênteses para complementar a pergunta, porque eu penso que vai no mesmo ritmo. Outras coisas também muito inusitadas, além do humor. O teatro, por exemplo. Cênicas, né? Artes, até li aqui umas passagens que eu havia sublinhado inicialmente na primeira leitura, e uma delas foi essa, falando que havia prisioneiros que deixavam de pegar sopa porque as apresentações artísticas eram no mesmo momento. Então eles acabavam escolhendo, tipo, eu estou com mais fome de quê agora? Eu estou com mais fome de uma sopa ou de um pouco de alívio aqui, né? Né? Como que a gente explica, ô Luiz, psicologicamente essa improbabilidade que aconteceu? Frankl vai colocar, por exemplo, o humor e essas outras realidades, você bem citou, Lara, como ferramentas terapêuticas. Essas ferramentas possibilitam ao homem fazer aquilo que ele chama de um autodistanciamento. Se olhar de uma outra perspectiva, se olhar de cima, né? Para conseguir, inclusive, entender aquilo que está no seu entorno, para conseguir entender melhor a situação na qual aquela pessoa está engendrada. O humor é uma das grandes ferramentas terapêuticas para Viktor Frankl. No livro ele fala que, por exemplo, ele e um amigo dele, num dado momento, fizeram o seguinte acordo. Olha, daqui até o final, daqui até o momento em que, por algum motivo, nos afastamos, façamos um compromisso. E o compromisso é o seguinte:
todos os dias nós iremos inventar ao menos uma piada. E uma piada que tem a ver com a nossa realidade aqui do campo de concentração e que depois poderá ser levada para a nossa vida lá fora, caso venhamos a sobreviver. É um compromisso que ele tinha com um colega que estava na mesma situação que ele. E ele fala, por exemplo, de uma comparação estranha que eles fazem, mas que gera riso entre eles, né? Falou, olha, imagina quando lá para as tantas nós estivermos sentados numa mesa com os nossos amigos e estiverem servindo para nós uma sopa num jantar belíssimo e nós pedimos para aquele, para aquela que estiver pegando com a colher a sopa, por gentileza, afunde um pouco mais a concha para que eu receba um pouco mais de batata e de ervilha, né? E eles riam, né? Porque afinal de contas, ter a concha posta um pouco mais abaixo na panela poderia garantir um dia a mais de vida para um prisioneiro. Era uma sopa rala, com muita água, alguns pedaços de batata podre e ervilha, mas aqueles que recebiam os últimos pratos pegavam a parte mais nutritiva e isso poderia garantir mais 1 ou 2 dias de vida. Então eles inventavam piadas e eles riam. E ele vai contar de outras anedotas, outras piadas que surgiam. Por exemplo, o elemento da beleza nos campos de concentração. Ele fala que num momento, depois de um dia de trabalho pesado, extremamente cansativo, todos os prisioneiros estão largados no barracão, deitados, cada um num canto. E um prisioneiro entra correndo, abre as portas do barracão e diz, em alto e bom som para todos, né? Alto e bom tom para todos, olha, corram lá para fora, vejam o espetáculo que está acontecendo. E todos se levantam, saem correndo e se deparam com um pôr do sol maravilhoso. Ele fala que as cores vão do azul cobalto até o vermelho escarlate. E nas poças d'água que estavam na frente dos campos de concentração, naquele lugar lamacento, o pôr do sol se refletia de modo tal que não só o céu, estava todo iluminado e belo, mas também as poças d'água daquele espaço lamacento estavam todas tomadas desse azul cobalto até o vermelho escarlate. E fala, imagina, depois de um dia de trabalho, todos cansados, trabalho forçado, trabalho escravo, nós saímos correndo para ver um pôr do sol e era nítido que os mais sensíveis estavam com um sorriso no rosto e estavam gratos por contemplar aquela beleza. A beleza, esse transcendental, que nos lembra de quem nós somos, que nos lembra da pequenez que somos, da fugacidade dessa vida, que nos coloca diante da esperança, a esperança de dias melhores, né, de uma realidade última e transcendente. Então, o humor, a beleza. Ele fala que na segunda noite dele, em Auschwitz, ele está extremamente cansado. E não só cansado, né? Imagina o que se passa no coração e na cabeça de um prisioneiro de Auschwitz, um campo de extermínio. Ele fala que, ao longe, ele escuta um violino tocando. Esse violino certamente estava sendo tocado numa das casas dos generais, de algum soldado, e ele fala que aquela música o faz lembrar de tantas coisas boas. Por exemplo, o faz lembrar da sua amada Tilly, que naquele dia estava completando mais 1 ano de vida. E junto com aquele violino que chora, ele fala, algo chorava dentro de mim. Ele faz uma experiência uma vez mais com a beleza, a partir da música. Né? Então, esses transcendentais, a bondade no campo de concentração, e ele relata diversos momentos em que a bondade se fez perceber, a beleza, a verdade. Cuidado com o outro. Exatamente. Ele mesmo vê uma pessoa, isso me marcou muito quando eu li, uma pessoa tendo um sonho meio inquieta ali, ele pensa em acordar a pessoa, né? E não acorda, porque ele pensa, não, ali tá melhor que aqui. Exato. Tem que ser muito sensível, né, para perceber isso. Ô Luiz, ouvindo essa história do pôr do sol, esses atos de bondade, tantos que passam fome para dar pão, e esses atos dos próprios soldados e dos próprios prisioneiros, o que um niilista responderia? Que ele ia falar, esse povo tudo iludido, isso é tudo mentira, né? Assim, não? Acho que por aí. Acho que é exatamente isso, Lara. Ou seja, somos pó de estrela. Isso não diz nada de nada. A vida é angústia, amargura e sofrimento. Não tem nada que contemplar, não tem beleza alguma nesse mundo. Isso é um grande jogo sem graça.
Olha. Eu queria que você pudesse contar pro pessoal de casa como é que foi esse processo dele escolher ficar na Áustria, né? Porque ele tinha um visto americano que ele podia muito bem sair quando houve a anexação ali, quando o Terceiro Reich Exato. surgiu, e ele podia simplesmente, cara, ó, tô me pirulitando, isso aqui vai dar ruim pra mim, sou judeu, né? Eles tinham que ser todos marcados, né? Mudava até o nome Perfeito. do homem, da mulher, né? E para não haver dúvidas, né, de que eles eram judeus e tal. E por que ele fica simplesmente? Que história é essa dele com o pai dele que ele fica? São dois os motivos que o fazem ficar em Viena. Em 1938 veio a anexação da Áustria ao Terceiro Reich. Viktor Frankl sabia muito bem o que estava por vir, sabia que todos seriam pegos. Ele, na qualidade de médico, seria um dos últimos a ser conduzido aos campos de concentração, né? Até porque havia uma política que apontava para essa realidade, né? Os médicos judeus precisam ficar até o final para atender a comunidade judaica, porque imagina que um ariano, um alemão faria isso, né? Então quem cuida dessas vidas são os médicos judeus. Enfim, ele sabia que ele teria ainda um tempo para ser deportado, não seria logo em 1938, e ele tinha um visto em mãos. Ele havia recebido um visto de algumas universidades americanas para que pudesse migrar aos Estados Unidos e desenvolver toda a sua carreira, né, sua docência, sua pesquisa em grandes centros, por exemplo, em Manhattan. E dois motivos o fazem ficar em Viena. Primeiro, um sonho que ele tem. E nesse sonho ele diz que vê uma fila de pacientes psicóticos marchando para a câmara de gás. E ele sente compaixão do seu povo. E no sonho ele percebe que aqueles pacientes psicóticos que estão marchando para a câmara de gás são pacientes de um campo de extermínio e que ele, como médico, se fosse levado a um campo de extermínio, poderia auxiliar esses pacientes, poderia prestar algum tipo de auxílio a esses que, além de um sofrimento psíquico, agora caminham, né, como animais para o abate. E um segundo motivo, esse é mais conhecido por aqueles que estudam a logoterapia. Ele diz que num dado momento, ainda incerto do que faria, ele entra na Catedral Santo Estevão de Viena, uma das catedrais mais belas de todo o mundo, e ele fala que em momentos como esse nós precisamos pedir respostas do alto, nós precisamos pedir respostas que vêm do céu. E ele entra na catedral para pedir uma resposta a Deus. Ele fala que está tocando um órgão maravilhoso na catedral, ele para, se acalma, faz as suas orações pedindo para Deus uma resposta, fica lá por alguns minutos e caminha depois até a sua casa. Na oportunidade ele ainda morava na casa dos seus pais, ele vai até a sua casa. Quando ele chega em casa, ele percebe que a mãe está angustiada, o pai está muito triste e ele pergunta o que aconteceu e o pai diz: olha, acabaram de derrubar a nossa sinagoga, ela foi posta abaixo. Não só a nossa, como muitas outras aqui em Viena. Não ficará nenhuma de pé, né? E Viktor Frankl percebe que perto da estante de entrada da casa tem um pedaço de mármore, uma pedra. E ele fala para o pai: e essa pedra, o que é? Ah, eu tirei essa pedra dos escombros da nossa sinagoga. Eu estive lá agora há pouco, retirei essa pedra e trouxe para casa. E por que o senhor trouxe essa pedra? Porque nessa pedra, filho, está talhado um dos mandamentos da lei de Deus. Um dos 10 mandamentos. Né? Exato. E ele pergunta para Frankl: e você sabe qual é o mandamento? Eu falo: olha, não saberia dizer. Essa letra, filho, aparece em um único mandamento, de modo tal que eu sei exatamente qual que é o mandamento. Aqui se refere a esse pedaço de pedra. É o mandamento: honra teu pai e tua mãe, e terás dias longos sobre a terra. Ele fala que nesse momento o discernimento está encerrado. É a resposta que ele precisava. Ele decide deixar o visto caducar, permanece em Viena e, passado algum tempo, ele, a sua esposa, eles estavam recém-casados, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, todos são conduzidos para o campo de concentração. Pesado. Não, essa história é maravilhosa. 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 E aí você percebe que se ele não tivesse ido, muito provavelmente, né, nós não saberíamos quem é Viktor Frankl hoje. Se ele fosse lá para os Estados Unidos, fosse para Manhattan. Nem ele provavelmente teria se tornado Viktor Frankl, que a gente conhece, né? Exato. Ele precisava passar por aquilo. Você percebe? Esse era um sentido situacional diante de uma pessoa única e irrepetível. Para alguns,
fez todo sentido sair, migrar, fugir. É claro, era um caminho possível para muitos. Para Frankl, o sentido estava em ficar. Ele percebia que a vida o convocava a isso. Uma vocação mesmo, né? Exato. Aliás, convocação e vocação tem a mesma raiz, né? Claro, claro. Mas percebe que isso não é universal. Não é que todos deveriam ficar ou todos deveriam partir. Ele se colocou a discernir, a pensar o que ele, Viktor Frankl, deveria fazer. O que Deus quer de mim. Não é tão óbvio, ele dizia, simplesmente partir e desenvolver a minha carreira em Manhattan. Não é tão simples. Eu tenho aqui os meus pais, eu tenho a minha carreira, eu tenho... E os pais dele iam ficar lá. Exato, claro. Ele poderia ir, mas iria somente ele e a esposa. Os pais ficariam e os irmãos também ficariam. Né? Ele conseguiu estar com o pai no campo de Terezin nos seus últimos segundos de vida. Ele percebe que o pai está próximo a ter... Está próximo a partir, né? Ele está com uma pneumonia, com uma dificuldade respiratória muito grande. Viktor Frankl consegue, de alguma forma, roubar uma morfina, colocar no bolso do paletó e correr até a enfermaria. Ele encontra com o pai. Se ele fosse pego nesse trajeto, seria exterminado ali mesmo. Ele conversa com o pai nos últimos segundos de vida, aplica uma morfina. Ele disse que já não havia absolutamente mais nada a ser feito, o quadro já era irreversível. E ele pergunta para o pai se o pai precisa de mais alguma coisa, se ele pode prestar ainda algum último auxílio. O pai simplesmente olha para os olhos de Frankl, o agradece. E o pai de Frankl tinha um lema de vida. O lema era: como Deus quer, assim eu aceito. Ele fala que uma vez mais, olhando no rosto do pai, ele vê esse lema estampado, como que dizendo: filho, está tudo bem. Se esse é meu fim, como Deus quer, assim eu aceito. Ele parte e ele fala que ele faz uma experiência quase que epifânica. Eu fiquei em Viena, eu honrei os meus pais, eu pude estar com o meu pai nos seus últimos segundos de vida, eu trouxe algum tipo de alívio para o meu pai. E é certo que, de algum modo, Deus irá honrar essa minha decisão. Viktor Frankl não só tem uma grande obra, uma vastíssima obra. Viktor Frankl também tem uma vida longeva, né? Ele é aquele que honra o pai e a mãe e tem vida longa sobre a Terra. Nós estamos, inclusive, aqui, em 2024, falando de um homem que morreu em 1997. Né? Morreu com 95 anos, inclusive. Então ele faz essa experiência de sentido, de ver uma vida plena, de um homem inteiro, um homem muito saudável. E a logoterapia, ô Luiz, tem como objetivo fazer a pessoa encontrar esse sentido? A logoterapia é toda construída nesses três pilares? Exato. Esse, assim, é o caminho próprio da logoterapia. Ela é uma terapia específica para esse tema. É o tema do sentido, o sentido da vida. Todo o pilar terapêutico da logoterapia é construído em cima dessa vontade de sentido. A pessoa que é capaz não só de captar, de intuir o sentido da vida, como é capaz de fazer uma experiência com esse sentido, descobri-lo, né? Tirar o véu e desvelar esse sentido que há na sua vida. Quais são as referências? A gente sabe quais são as referências, quais não são as referências filosóficas nele, né? O Freud e o Adler. Mas quais são as referências filosóficas do Frankl? Uma das grandes referências de Frankl é Max Scheler. Toda a ideia de axiologia, as categorias de valor em Frankl, bebem muito da proposta de Max Scheler. Um outro autor que influencia bastante Viktor Frankl, que foi um amigo pessoal dele, é o Allers. O Allers, assim como Frankl, participou do ciclo dos adlerianos e foi expulso por Adler, assim como Frankl. Frankl também foi expulso meses depois de Allers ter sido expulso do ciclo dos adlerianos. Adler expulsa também Frankl. Adler não gostava de pessoas que tivessem opiniões contrárias às suas. Ainda mais se isso era posto publicamente. Então, assim, você estava lá no ciclo dele, né, tomando um café em Viena, numa das cafeterias em que eles se reuniam, que era o Café Siller. Se porventura você fizesse alguma pergunta que o deixasse numa situação complicada, ele te expulsava. Ele fez isso com... A bola é minha. Exato. Joga quem eu quero. Era um homem de personalidade. Parecendo meu irmão, entendeu? Porque quando a gente jogava videogame, e eu era horrível jogando futebol, jogando FIFA, essas coisas... E aí teve uma vez, sei lá, pouquíssimas vezes eu virei o jogo contra ele. Ele pegava e desligava o videogame. Pô, isso é muito fácil. E você lembra disso até hoje? Lembro disso até hoje. E você me disse que não é melancólico. Claro que é. Um absurdo, entendeu? Porque eu estava quase ganhando.
Isso, Que figura. A lá Adler, ele desligava o videogame. E pronto. embora. E meu irmão se formou em psicologia e é psicanalista hoje. Tá vendo? Ó, tem tudo, Psicanalista? ó, Meu tá vendo? Deus do céu, Tá plot vendo? twist. Ô, Luiz, e hoje a logoterapia, hoje não, né? Em essência, a logoterapia é para todos, inclusive, por exemplo, para, sei lá, crianças. Ou existe um perfil de pessoas? Não, existe todo um caminho dentro da logoterapia que contempla todas essas idades psicológicas, né? Porque Frankl, no fim das contas, está falando do homem, né? Das suas possibilidades, das suas potências, das suas aspirações. Mas a criança hoje, ela consegue chegar a essas conclusões? Do assim? jeitinho dele, né? É claro que vai ser por um caminho, muitas vezes, mais lúdico. Né? Não é aquela terapia convencional, feita a partir de uma proposta maiêutica, de diálogos socráticos, né? É que essa é um pouco da dinâmica da logoterapia, né? Uma vez um paciente perguntou para Frankl o que era logoterapia. E o Frankl falou, olha, eu não sei como começar a te responder isso. Você sabe algo de alguma terapia específica? Ah, eu sei sobre a psicanálise. Pois bem, então me diga o que é a psicanálise e eu te digo o que é a logoterapia. Bom, doutor, na psicanálise a gente se deita num divã e fica falando de coisas que são difíceis de serem ouvidas. Ótimo, pois bem, vamos partir daí. Na logoterapia você não precisa deitar não, pode ficar sentado mesmo e aqui você vai ouvir coisas que são difíceis de serem ouvidas. Nem tanto falar de coisas difíceis de serem ouvidas, que seria o processo catártico, toda a ideia da catarse, da livre associação da psicanálise, mas ouvir coisas difíceis, porque o logoterapeuta assume esse papel daquele que provoca, daquele que questiona, não daquele que dá respostas, Sim. mas daquele que se coloca num diálogo socrático, fazendo provocações para que a pessoa possa parir ideias, para que possa entender a que ela é chamada. Pegada maiêutica, assim. Exato, negócio. total. Ah, que legal. Essa é uma das grandes Por ferramentas isso que de você Frankl. falou que ele retoma a filosofia grega. Claro, então. exato. Ah, legal. Vou lá. Isso é muito interessante que você está comentando do lance do divã, da psicanálise e tal, porque normalmente, para psicanálise, né, para Freud e tal, você tem até aquele meme, né, de me conte da sua infância, me conte sobre seus pais, como eram seus pais, assim. O que meio que simboliza que o que você viveu, né, o que foi o seu passado, vai te conduzir daqui para frente, né? Exatamente. Você está determinado Então você a ser vive do seu passado. Como é que é para a logoterapia, né? Se o passado de fato determina quem a gente é? Existe um destino biológico, um destino sociológico, um destino psicológico. Por exemplo, um exemplo de destino sociológico. Eu não sou livre de ter nascido num outro país que não esse, num outro município que não no meu, né, de estar dentro de um contexto que não esse no qual eu me encontro. Isso é um destino sociológico. Eu não sou livre disso. Existe um destino biológico. Eu não sou livre de ter as predisposições físicas que eu tenho. Estatura, cor dos olhos, traços genéticos e por aí vai. Eu não sou livre disso. Não foi uma decisão minha. Isso me foi dado. Tem também um destino psicológico que, em grande parte, é fruto das minhas vivências, da primeira infância, aquilo que Freud descrevia. Para Frankl, existem esses destinos. É óbvio, ele não poderia negar isso sob pena de faltar com honestidade intelectual. Existe um destino. Mas o homem, ele se posiciona diante do destino. Ele não é livre disso, mas ele é livre para. Sim. A liberdade não é a liberdade de, mas é a liberdade para. Tem um ponto de partida, mas o que você faz a partir dali é contigo. Exatamente. Uma questão é a facticidade da vida. Aquilo que é da ordem do factual. Eu não escolhi, isso me foi dado, isso é uma espécie de destino. Mas o homem é um ser facultativo. Ele dá, por exemplo, diversos exemplos de irmãos gêmeos. Fala, olha, 2 irmãos que tinham uma disposição ao crime. Um se tornou um criminoso, o outro se tornou um criminólogo. 2 irmãos, filhos de um mesmo pai, e esse pai é alcoólatra. Um se tornou um alcoólatra e dizia, pois bem, sendo eu filho de quem eu sou, e o outro se tornou um homem extremamente sóbrio e dizia a mesma coisa. Também, sendo eu filho de quem sou. Olha, a decisão quem toma é a pessoa. Eu não posso usar
o outro como desculpa. Eu não posso me colocar no lugar de vítima. Terceirizar a culpa, né? Exato. Eu tenho um chão debaixo dos meus pés. Agora, para onde eu vou, como eu caminho, com que velocidade, com que intensidade, isso depende de mim. Eu posso usar tudo como desculpa e justificativa. No fim das contas é isso. Mas eu posso também me colocar como um ser autônomo e viver a vida em primeira pessoa. Eu tenho um passado, eu tenho uma história, eu sou filho, né, dos meus pais, mas diante disso tudo eu me posiciono. Eu não posso dizer que me tornei isto único e exclusivamente por conta daquilo e daquilo outro. A pessoa para Frankl é o ser que sempre decide o que é. É uma frase de Frankl. O ser humano é aquele que sempre decide o que é. Pode se rebaixar ao nível dos porcos, pode se elevar ao nível dos santos. Esse é o espectro de ação humana. E quem decide caminhar de um lado ao outro, né, se posicionar mais para cá ou mais para lá, é aquele que vive a vida, é aquele que foi confiado a essa vida. É a pessoa, sou eu e mais ninguém. E qualquer um pode ser um logoterapeuta ou demanda alguma formação específica? Hoje, por exemplo, a pós-graduação em logoterapia, né, eu tenho um programa de pós-graduação, coordeno um programa de pós-graduação em análise existencial e logoterapia frankliana. Sendo uma pós-graduação lato sensu, tem um pré-requisito. O pré-requisito é que a pessoa possua uma graduação em qualquer área. Não precisa ser psicólogo, por exemplo? Não. Muitos dos nossos alunos vêm de outras áreas, da administração, do direito, alunos inclusive da área da engenharia, da filosofia. Enfim, tendo uma graduação concluída e devidamente reconhecida, é possível iniciar um programa de pós-graduação. E dentro desse programa de pós-graduação, nós fazemos uma formação profunda, integral, sobre a vida e obra de Frankl para dar esse título de especialista em logoterapia ou logoterapeuta. Então, não necessariamente precisa ser psicólogo. Não necessariamente. Legal. E não necessariamente vai trabalhar clinicamente, né? Exato. Ô, Luiz, nós estivemos recentemente, você inclusive, na palestra do Jordan Peterson, Arthur, também tivemos esse grande privilégio. E o tema central da palestra dele foi o sacrifício, que é uma pegada muito forte do próprio Jordan Peterson, né? Você acha que a filosofia do Jordan Peterson, ele é um grande admirador de Frankl, ele confesso, ele fala sobre isso. Você acha que se casa com essa figura do sacrifício do Jordan Peterson em algum nível? Né? De você não é feliz se você não se gasta, se você não se gasta. sacrifica, se você não se esforça. Você não põe o melhor à mesa. Exato. Coloque seu melhor à mesa. Essa foi a frase que ele disse, fazendo toda uma análise ali de Caim e Abel. Enfim, você estava lá, você viu. Frankl tem uma equação muito interessante e se encaixa bem no pensamento de Jordan Peterson. A equação é a seguinte: sofrimento menos sentido é igual a desespero. Sofrimento mais sentido é igual a sacrifício. O sacrifício aparece quando eu consigo fazer uma experiência de sentido em meio ao sofrimento. E para Frankl é sempre possível, mesmo em meio às situações mais terríveis, fazer uma experiência com o sentido em meio ao sofrimento, né? Isso se torna, então, sacrifício, esse ofício sagrado, né? Você faz disso essa oferta, faz disso essa entrega, né? Por exemplo, Viktor Frankl vai dizer que muitos no campo de concentração se perguntavam: será que vamos sair com vida do campo de concentração? Caso contrário, todo esse sofrimento aqui não faz sentido algum. Ele fala: não, eles estão errados. A pergunta não pode ser essa, está formulada de modo errado. Vai conduzi-los para um lugar de equívoco. A pergunta correta é a seguinte: será que há um sentido em meio a esse sofrimento? Porque caso contrário, sobreviver ou não, pouco importa. Uma vida que dependa dessas trivialidades é uma vida já ridícula. Ou existe um sentido em meio ao sofrimento, ou a vida é ridícula. Ou isso aqui é assim, um jogo muito sem graça. Ou a gente precisa... Muito aleatório, né? Exatamente. Dependente das circunstâncias. Claro. Se eu preciso depender das circunstâncias para ter uma vida plena, realizada, feliz, eu estou ferrado, porque eu não controlo as circunstâncias. Eu sou acometido por elas. Mas eu as administro ali, né? Exato. Essa experiência de sentido... Peraí, estando eu aqui nessa situação, o que de melhor eu posso fazer? Para Frankl, o que de melhor todos nós podemos fazer, e aí vai bem ao encontro do que diz Jordan Peterson, é viver a autotranscendência.
Não existe uma experiência real com o sentido se não houver uma vivência autotranscendente. E o que é essa autotranscendência? É a capacidade que todos nós temos de sair de nós mesmos, de esquecermos de nós mesmos e de nos entregarmos a algo ou alguém. Para Frankl, a pessoa humana é um ser que busca algo a realizar, alguém a quem amar e Deus a quem servir. Isso é autotranscendência. É colocar-se à disposição, é fazer da sua vida uma entrega, é se gastar em prol do outro, é conseguir encontrar um tu, um diante de quem eu respondo. Essa vivência autotranscendente faz com que, diante de uma situação terrível de sofrimento, eu possa fazer uma experiência de sentido. Eu estou me gastando aqui, mas por amor a quem? É aquilo que, guardado as devidas proporções, ou não, eu acho que isso casa-se perfeitamente. É aquilo que Madre Teresa de Calcutá fazia com os enfermos que ela cuidava. Ela pedia algo a eles que não favorecia uma cura física, mas que trazia um alívio espiritual. Ela pedia aos pacientes que oferecessem aquele sacrifício pela obra, por outros doentes. Você está sofrendo, não está? Está se debatendo? O fim está próximo. Posso lhe pedir algo? Talvez você não tenha muita coisa para me dar, mas você tem algo extremamente valoroso para me oferecer. Me ofereça o teu sacrifício. Ofereça a tua dor, as tuas penas, por essa obra que nós estamos montando, por outros que agora estão sofrendo, pelas almas que precisam se encontrar com Deus. E ela dizia que no momento em que a pessoa conseguia fazer essa virada, conseguia fazer essa entrega, já não mais sofrendo sozinha, mas agora sofrendo por alguém, não mais sofrendo por nada, mas sofrendo por amor, aquilo trazia um conforto espiritual e psicológico incrível. A pessoa para de se debater. Que não é mais o tormento, né? Exatamente. Pelo que você tá falando, me ajuda se eu estiver falando alguma besteira. Isso tudo, quando a gente fala nessa logoterapia, nessa busca por sentido, o sentido precisa estar extrínseco e eu preciso caminhar para ele. Ou seja, eu não me autorrealizo em mim mesma, né? Isso não existe. Esse discurso é totalmente contrário ao discurso corrente, progressista de hoje, do você se basta, você é lindo, maravilhoso, você não precisa de ninguém, você é ótimo, você se ame do jeito que você é, se aceite do jeito que você é. Você veio no mundo e o mundo para tem brilhar. que te servir. E o mundo tem que servir. E você que tem que moldar o mundo conforme o que você acha. Não, Exato. Cara, eu já nasci aqui, o mundo já é muito mais antigo do que eu. Exatamente. Eu que tenho que me adaptar às condições, né? A logoterapia é essa centelha de sanidade. Eu a vejo exatamente assim, Lara. O sentido está fora de mim. Eu não o construo. Não é algo que eu simplesmente experiencio a partir de um dado da minha sensibilidade, de um êxtase que eu tenho. Não é isso. O sentido é algo que eu encontro fora. E para encontrá-lo, eu preciso me colocar no caminho do sacrifício, da autotranscendência, da realização de valores. Viktor Frankl, uma equação mais aqui de Frankl, diz que o sentido da vida é a própria vida. E ele fala, e ao falar que o sentido da vida é a própria vida, eu estou querendo dizer o seguinte: o sentido da vida dada, essa vida que nos foi confiada, essa vida com a sua facticidade, é fazer desta vida uma oferta, é fazer dessa vida uma entrega. O sentido da nossa vida é nos gastar, como uma vela que se gasta. O sentido dessa vida é se doar por um grande ideal, por um serviço, por amor a um outro, no serviço a Deus. O sentido da vida é sairmos de nós mesmos, não ficarmos entretidos conosco mesmo, procurando realizar as nossas necessidades mais baixas, preocupados com aquilo que temos de mais mesquinho. Não, o sentido da vida é fazer da tua vida algo que o valha para alguém, para o mundo. Gaste a tua vida, entregue algo para o mundo, realize um bom trabalho, ame alguém, se dedique à sua casa, aos seus filhos. Não se coloque como vítima diante de um sofrimento. Não ache que o mundo precisa parar para acudi-lo. É você que ainda, aqui nessa situação difícil e débil, pode oferecer algo ao mundo. O vetor é para fora.
O vetor não é para dentro. Boa parte da psicologia hoje coloca o vetor para dentro. Eu não estou feliz, não estou realizado, não encontrei o sentido da minha vida porque eu ainda não me satisfiz todo inteiro, porque eu ainda me frustro aqui ou ali, porque eu me dedico muito a outras pessoas e não penso muito em mim, né? Assim, é um discurso raso. É o completo oposto. É o completo oposto. Eu encontro sentido quando eu me coloco nessa trilha, que é uma trilha cheia de realização de valores. São 3 as categorias de valor para Frankl. Os valores criativos, vivenciais e de atitude. Os valores criativos são basicamente os trabalhos que eu crio. O que eu sei fazer? O que eu me sinto chamado? Eu sou bom em algo? Pois bem, eu preciso colocar isso em prol do mundo, da comunidade. Isso precisa se tornar serviço. Valores criativos. Valores vivenciais é o sentido do amor. Eu sou chamado a amar as pessoas. Quem são aqueles que dependem de mim? Quem são aqueles a quem eu devo me dedicar, gastar a minha vida, me entregar, cuidar? E o último nível, a última categoria de valor, os valores de atitude. O valor de atitude nos diz o seguinte: não podendo mais mudar uma situação, eu ainda assim sou chamado a mudar a mim mesmo. Eu não sou aquilo que fazem de mim, mas aquilo que eu faço com aquilo que de mim fazem. Mesmo diante do sofrimento, eu posso me posicionar. Ele diz, né? Quando uma situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, mude-a. Se você não puder mudá-la, mude a si mesmo. Esse é o valor de atitude. Diante de uma dificuldade, de um diagnóstico difícil, de uma doença de um campo de concentração. De um campo de concentração, de um luto, de uma perda, de uma culpa, veja nisso um convite para a mudança, mas uma mudança que vai te colocar em direção ao outro, ao mundo. Não num estado de fechamento, num ensimesmamento, né, num egocentrismo. Olha, eu não queria polemizar, não, mas já polemizando, esse discurso está muito mais cristão que judeu, não é por nada, não. Eu falo assim, em termos de centralidade discursiva, né? Claro. E isso assustou o próprio Viktor Frankl. Quando, por volta de 46, 47, ele começou a publicar as suas primeiras obras, depois do campo de concentração, ele se assustou ao ver que a comunidade católica, principalmente da Áustria, no primeiro momento, estava recebendo seus textos e debatendo seus textos como se ele fosse uma espécie de expoente do cristianismo. Ele vai relatar isso em alguma das suas cartas para alguns amigos e para a irmã, que foi a única sobrevivente da família, né? Além de Frankl, porque a irmã fugiu para a Austrália. Falou, olha, irmã, eu não sei o que se passa, mas a comunidade católica... Eu sou judeu e a comunidade católica está dizendo que o meu pensamento é um pensamento católico. Os bispos estão pedindo para que os padres leiam os meus livros. No seminário, os meus textos estão sendo debatidos. Ele diz, talvez é por conta daquilo que eu falo... Talvez é por conta daquilo que eu falo sobre o sofrimento. Porque, ao falar do sofrimento, o Frankl nos coloca diante de uma vivência muito cristã. Diante da cruz, diante do Cristo. Não tem como não encontrar essa figura da cruz, do Cristo, no discurso de Frankl quando ele fala sobre o sofrimento. O próprio São Maximiliano que você comentou. Exato, exatamente. Que claro. Se deu, né, no lugar daquele pai. Agora, tem um dado interessante, né? Viktor Frankl, quando pequeno, com a autorização dos pais, evidentemente, ele ia praticamente todas as tardes tomar café da tarde e receber catequese no convento das monjas carmelitas. Então, assim, ele tinha um conhecimento da fé católica, muito embora ele viesse de um berço tradicional judaico, né? Ele teve acesso ao pensamento de Allers. Allers foi um grande católico. Na verdade, todo o entorno de Frankl era católico. O próprio Max Scheler, o Allers, que foi o seu grande amigo até o final da vida, a sua esposa, a sua segunda esposa, a primeira morre nos campos de concentração, né? Depois ele encontra Eleonore e se casa com Eli. Eli era católica. Enfim, tivemos na casa de Viktor Frankl, agora recentemente, e logo na entrada da casa tem um móvel, e nesse móvel tem 2 imagens. Uma imagem de Moisés, segurando as tábuas da lei, e do outro lado, uma imagem de Nossa Senhora. Olha só. Né? Então, assim, você percebe que na casa, essas 2 realidades, elas estavam coexistindo de modo muito harmônico e belo. É engraçado ter as tábuas da lei por conta de toda a história que você contou pra gente, né? Da sinagoga, que ele pega a peça de mármore, é muito interessante, né? Eu queria falar um pouco da primeira esposa dele, que tem uma história belíssima também, foi um grande amor da vida dele.
tava grávida. Conta um pouquinho pro pessoal de casa. Será que dá pra falar que foi o grande amor da vida dele? Não sei, pergunta franca. Ele foi apaixonado por Tilly, não resta dúvida. Eu vou contar essa história de romance e talvez essa história responda essa questão. Né? O último casamento que se tem registro num cartório de Viena foi o casamento de Frankl com Tilly, a sua primeira esposa. Porque logo depois, naquele mesmo dia, veio uma lei que impossibilitava os judeus de se casarem no cartório. Tá? Ele casa com Tilly, nesse cenário, já de anexação, de perseguição, de guerra, Segunda Guerra Mundial estourando. Ele diz que se apaixona profundamente por Tilly, não por aquilo que ela era fisicamente, muito embora ele vá dizer que ela era maravilhosa e tinha olhos de dançarina espanhola, mas por aquilo que ela era interiormente. Ele fala que, num momento, ele decidiu se casar mesmo com Tilly. Foi um momento em que ele a convidou para almoçar na casa dos seus pais. A Tilly aceitou. E assim que deu início à refeição, o telefone dele tocou e era do hospital. E no hospital estavam pedindo para que ele corresse, porque uma pessoa havia acabado de tentar suicídio, fez um uso abusivo de uma medicação e que o Frankl precisava fazer por onde para salvar essa paciente. Ele corre para o hospital, deixa os pratos, deixa a família, deixa a sua namorada junto com seus pais, uma cena assim, tanto quanto trágica, né? Corre para o hospital. A hora que ele volta, depois de 2, 3 horas, ele fala que Tilly estava à sua espera, ainda não havia almoçado, os pais já haviam se retirado, talvez já estavam no quarto. Ela se levanta e ela pergunta para ele: e a paciente, como está? Você conseguiu salvá-la? Ele fala: nesse momento eu me decidi casar com Tilly. Até arrepiei. Ele falou assim: o que eu esperaria dela era uma bronca, um sermão. Onde já se viu? Você me chama para vir na casa dos seus pais e sai para resolver as tuas coisas, né? Outro médico não poderia fazer isso. Teria que bem você, bem agora, bem hoje, bababá. Não. E a paciente? Você conseguiu salvá-la? Uma preocupação pelo externo, né? Ela não olhou para ela. Exato. Então, assim, ele foi apaixonado por Tilly. Esse relacionamento dura muito pouco, né? Porque no campo de concentração eles são separados e depois, quando vem a libertação para Viktor Frankl, em 1945, voltando para Viena, ele descobre que Tilly havia sido morta. Até então ele não sabia do paradeiro dela, alimentava uma firme esperança e um grande desejo que ela sobrevivesse. Ela não sobrevive. Ela vai grávida para o campo? Não, ela pede o bebê antes de entrar nos campos de concentração. E ele a presenteia. É uma história interessante, né? Ele dá para Tilly um presente, que ele fala que é um presente sem grande valor monetário, mas de grande valor afetivo, que é a peça de um globo terrestre. E ele compra de um artesão de Viena que havia afirmado para Frankl que aquela peça era única. Era uma peça, né, não rara, senão única. E ele dá essa peça para Tilly. Enfim, pois bem. Viktor Frankl volta para Viena. Lá para as tantas, depois de alguns meses, ele está andando por um campo, né? E nesse campo estão algumas pessoas que vendem objetos que foram pegos dos campos de concentração. Imagina a quantidade de pertences, de objetos que depois da guerra foram retirados e vendidos, leiloados, sei lá. E ele encontra um homem girando no dedo um pingente, né? Uma pulseira com um pingente. E aquilo o deixa atônito. Ele se aproxima, pede para dar uma olhada naquele pingente e ele percebe que aquele pingente é o mesmo pingente que ele havia dado para Tilly. Ele negocia com esse senhor a compra desse pingente, ele adquire uma vez mais essa peça e esse era um globo terrestre. E nesse globo terrestre estava escrito, né? O amor faz o mundo girar. E ele fala que, ao olhar para aquela peça, ele tem uma grande certeza. A certeza de que, mesmo amassado, aquele globo, mesmo que o mundo esteja amassado, o amor continua fazendo o mundo girar. Não, literalmente, inclusive no dedo do rapaz. Impressionante, que coisa não? simbólica. Retornou para ele, né? Caramba. E retornou para ele quando ele já estava com Eleonore. E ele fala que foi uma das experiências mais terríveis da vida dele. E Eli também relata isso, porque ela fala que chega em casa e vê um homem prostrado na sala de casa, chorando como uma criança, como um bebê. E ela não sabe o que fazer, ela se ausenta, né? Passado um tempo ela volta para conversar com ele,
Pergunta o que houve, ele explica, né, que se lembrou uma vez mais de Tilly por conta dessa situação toda, de um pingente que ele havia dado para ela e que agora, sei lá, misteriosamente ele encontrou, sendo vendido em algum lugar. E ele sai de casa. E ele fala que tem certeza que ele saiu para nunca mais voltar, né? Passado um tempo, ele volta. E ele traz na mão aquele pingente, mas agora com uma outra peça. E nessa peça tinha os seguintes dizeres. De um lado tinha um coração desenhado, uma pecinha de ouro, e do outro lado o seu número de prisioneiro, 119.104. Ele entrega para Eli e fala: Eli, isso é tudo o que eu tenho a lhe oferecer. O meu coração e o meu passado. O meu coração e a minha história. Né? E Eli é uma mulher incrível que se apaixona por Viktor Frankl, né? Ela, segundo Viktor Frankl, é aquela capaz de transformar um homem que sofria num homem que amava, né? Ela é uma espécie de primavera na vida de Frankl. Ele fala que depois que ele saiu do campo de concentração, ele nunca mais tinha vivido uma primavera. Parece que tudo era pesado. Parece que tudo era inverno. Tudo castigava. E já haviam se passado algumas primaveras sem que o mundo florescesse para ele. É assim que ele vai dizer. E quando se inicia uma nova primavera, por graça, ele se encontra no departamento em que ele trabalhava como médico, com uma enfermeira. Essa enfermeira, que trabalhava junto a um dentista no mesmo andar de Frankl, era Eli. E ele fala que ao ver Eli, ele tem a certeza de que uma vez mais o mundo irá florir para ele, que uma nova primavera irá se dar. E eles vivem uma vida assim incrível. A Eli se torna a grande parceira de Viktor Frankl. Ela quem vai digitando todos os seus 32, 33 livros. Ele não escrevia os livros, né? Ele ditava e era ela quem escrevia. Certeza que é cheio de intervenção dela. Isso aí não ficou bom, não. Ó, vamos... tem muito, mas sem dúvida. Certeza, foi a 4 mãos. Exato. E ela fica com ele até o fim. 1000 parênteses aqui, claro. Desculpa, o pessoal vai me encher o saco no chat, mas essa história é boa. A Carolina, esposa de Machado de Assis, interferia demais nas coisas do Machado de Assis. Criticava. Machado, isso aqui não tá bom de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Melhor essa frase aí. Fecha parênteses, desculpa. Exato, não, perfeito. Ela foi essa grande parceira, né? Foi aquela que fez com que Frankl vivesse uma primavera e, como ele mesmo vai dizer, né, ela transformou aquele homem que sofria num homem que amava. Antes de conhecer ele era um homem muito duro. As pessoas tinham, inclusive, no hospital, tinham medo de conversar com Viktor Frankl, porque ele era um cara ranzinzo, duro. Imagina, um sobrevivente dos campos de concentração, perdeu tudo. Né? Perdeu a sua casa, a sua referência cátedra, seus dele livros. Tá no outro patamar. Alguém chega sofrendo por alguma coisa e fala: vou te contar o que é sofrimento aqui. A alegria volta a Frankl quando ele conhece Eli. Eleonora é viva ainda, né? Nós estivemos com ela recentemente. Salvo engano, a Eli hoje está com 98 anos. E eles tiveram uma vida maravilhosa. Viktor Frankl disse que recebeu 29 títulos de doutor honoris causa, né? O 30º que ele foi receber. Ele quis prestar uma homenagem a Eli. Ele falou: olha, né, nada, absolutamente nada do que eu fiz teria sido possível não fosse ela. Então, nada mais justo de que ela, e não eu, receba, né, o 30º título de doutor, que seria extremamente significativo, inclusive, para ele, né? Com certeza. E ele é entregue, faz toda uma solenidade para Eli. Então, assim, ele teve esses dois grandes amores. Eu acho que um não exclui o outro. Claro. E nesse pingente fica muito claro. Ele ofereceu para ela o quê? O passado. O passado e o coração. Né? Ele nunca negou esse grande amor que ele teve, e manteve até o fim da vida, certamente, por Tilly. Mas ele conseguiu fazer uma experiência de reerguimento, de recomeço, tendo ao lado essa grande companheira, essa grande amiga que foi Eli. Perfeito. Eu acredito que já nos encaminhando para o nosso final, mas há uma pergunta que eu gostaria bastante de fazer, que é sobre, dentro da logoterapia, da perspectiva de Frankl, qual é o papel da morte, da consciência da morte, do memento mori, aquele reavivamento constante de que, olha, nós vamos morrer mesmo. É importante que a gente esteja sempre consciente disso. E tem uma que está anotada aqui também, que eu acho que tem a ver com isso aí, que é a respeito do vazio existencial, né? A gente ouve muito falar hoje, principalmente nesse povo mais... nos jovens hoje em dia, a questão da depressão crescendo muito. O que a logoterapia, como é que a logoterapia trata
essa questão do vazio existencial. De repente, fica à vontade de responder a uma, depois a outra. Tá. Estamos aqui por sua pelo conta. vazio e terminar com a morte. Sim, sim. Cronologicamente faz mais sentido, inclusive, Tá bom. né? Legal. Tá bom. Frankl, ele é esse autor conhecido por desmascarar esse vazio existencial, que é a marca presente desse nosso tempo, né? Para explicar rapidamente o que é o vazio existencial, vale a pena contar uma vez mais um episódio da vida de Viktor Frankl. Ele fala que lá para as tantas ele está indo dar uma palestra numa universidade americana. Por conta do mau tempo, ele tem que pegar um táxi de uma cidade, um estado ao outro. Ele faria esse trajeto de avião. Ele entra num táxi e conversa durante todo o caminho com o taxista. E o taxista fica curioso para saber quem é Frankl, o que ele estava indo fazer, alguém da Áustria, vindo para os Estados Unidos, psicólogo, fazer palestra, que papo é esse, né? E falou, olha, eu estou indo fazer uma palestra sobre a nossa geração atual. Na verdade, o título da palestra é Estará Louca a Nossa Geração? E o taxista achou interessante, né? Isso Falou, lá naquela época. Exato. Imagina agora, né? Já nem pode fazer esse tipo de palestra numa universidade, né? E o taxista ficou curioso, falou, pois me diga, né? Temos um longo caminho ainda pela frente, né? Me conte o que o senhor irá falar. Falou, olha, acho que você poderia responder essa questão e não eu, né? Não, mas o doutor aqui é você, eu sou só o motorista, você que é o psicólogo. Não, mas me responda você. Você acha que está louca a nossa geração? É claro que sim, Dr. Frankl. E por que motivos a nossa geração está louca? Dê uma olhada. Eles se drogam, eles matam uns aos outros e, por fim, eles tiram a sua própria vida. Frankl fica admirado com a fala desse senhor porque é exatamente isso que ele irá trabalhar na palestra. A tríade trágica negativa. A agressividade, a adicção e o autoextermínio, a depressão, o suicídio. Nossa. Que são sintomas desse vazio existencial. Uhum. Quando a gente pega essa tríade trágica, a adicção, a agressividade e o suicídio, nós percebemos o quão imerso nesse vazio existencial, nessa depressão noogênica, como vai falar Viktor Frankl, nós estamos. Pessoas que têm com o que viver, mas já não sabem o porquê vivem. Essa era de abundância, de bem-estar, no qual nós temos muito, muito mais do que até hoje se teve, mas nós não temos os motivos. Nós conseguimos satisfazer boa parte dos nossos apetites, baixos libidinais, sexuais, é uma era de uma certa depravação sexual, que se deve muito, entre outras coisas, né, a essa proposta psicanalítica de um homem que não pode se frustrar, que tem que satisfazer os seus desejos e assim por diante. Nós nunca vivemos com tanto e nunca foi tão difícil ser gente, nunca foi tão difícil ser pessoa. Nós não sabemos por que viver. E Frankl vai colocar, olha, as manifestações desse vazio se fazem perceber e elas crescem cada vez mais. Isso aponta para essa dor que o homem traz, para essa angústia na qual nós nos encontramos. Sempre que a gente cai por uma dessas três vias, a adicção, a agressividade e o suicídio, nós estamos deixando claro que dentro de nós há um grande mal-estar que surge em decorrência desse vazio existencial. Eu não encontrei ainda a minha missão, o meu motivo de viver. Eu não fiz essa experiência com o logos, com o verbo desse mundo. Então, Viktor Frankl, ele tem toda uma proposta terapêutica para resolver esse problema do mal-estar juvenil, né? E aí, pegando essa resposta e entrando na última questão que a Lara colocou, não precisa necessariamente ser a última, tá? Eu estou aqui para tantas quanto forem possíveis. Ele vai falar que, num dado momento, ele estava aqui no Brasil, inclusive, uma palestra que ele veio fazer, um congresso, na verdade, que ele veio fazer aqui no Rio de Janeiro, e um repórter perguntou para ele, falou, doutor, mas fala tanto de vazio existencial, né? Como que é isso? Né? Dê alguns exemplos. E ele está próximo à praia de Copacabana e ele diz ao jornalista, olha, tá vendo esses jovens na praia? A alegria deles é tão falsa quanto o bronzeado. Uma dificuldade, uma dor, uma perda, um luto, e a alegria sumiu do rosto. E eles caem num vazio existencial terrível. Ou seja, não dura mais do que uma contrariedade. Assim como
o bronzeado não dura mais do que alguns dias. É falso, é mentiroso. E ao dizer isso, ele fala daquilo que é a tríade trágica positiva. Uma contrariedade, uma dor, uma perda, e eles já não sabem mais o porquê vivem e caem no vazio existencial. Para Frankl, dor, culpa e morte compõem essa tríade trágica positiva. Se de um lado nós temos a tríade trágica negativa, de que são agressividade e suicídio, que são sintomas do vazio existencial, do outro lado nós temos 3 realidades que são inerentes à condição humana, que são trágicas, porém possíveis de serem vividas com esse otimismo, extraindo o melhor que elas encerram, que é a morte, a dor e a culpa. Para Frankl, saber olhar para essas realidades de forma saudável, de forma madura, é caminhar com passos firmes e largos em direção ao sentido. Não há um único ser humano que possa dizer que nunca falhou, a culpa. Não há um único ser humano que possa dizer que nunca sofreu, a dor. E não há nenhum aqui entre nós que possa dizer que não irá morrer, a morte. Essas 3 realidades, elas não podem aparecer como vilãs, mas como um convite. A culpa me lembra que eu posso me tornar melhor, que eu posso me emendar, que se eu errei hoje, esse erro não precisa perdurar por muito tempo. A dor me lembra que as coisas aqui são passageiras, que nesse mundo nós estamos assim, de passagem, e nós somos débeis, nós somos fracos, portanto não podemos inclusive nos levar tão a sérios. E a morte nos lembra que esta vida tem um tempo, e esse tempo precisa ser preenchido da melhor forma possível. Ele vai falar quantas obras não existem, inclusive, entre aquelas que são mais simples e menores, né? A duração de uma vida, ela é medida enquanto plenitude de vida, não em quantidade de anos que se arrastam. A morte me lembra que enquanto eu estou vivo, eu preciso viver saindo de mim, me comprometendo com o outro, me entregando a uma causa. A ideia do memento mori, né? Lembra-te que vais morrer, carpe diem, aproveite o teu dia, mas aproveite enquanto, olha, configure isso tudo da melhor forma possível. Essa vida, ela é passageira, mas é exatamente o fato de ela ter um fim que faz com que eu precise me atentar e vivê-la com máxima intensidade. Uma vida... Essa é uma frase de Frankl maravilhosa, né? Que porventura pudesse se estender para todo sempre, seria uma vida sem sentido. Uhum. Nós ficaríamos, por exemplo, adiando tudo. Uhum. Nós ficaríamos empurrando tudo com a barriga. Por que fazer hoje, se eu posso fazer amanhã? Por que fazer agora, se eu posso fazer em qualquer outro momento daqui até a eternidade? A responsabilidade que nós temos perante a vida que nos foi confiada, ela surge quando eu percebo que o amanhã é uma incerteza e que a minha única garantia é hoje. Eu não sei se eu posso deixar isso para amanhã. Talvez se eu não fizer agora, ficará sem ser feito. E outra, o amanhã encerra outras possibilidades. Se eu fizer só por mim mesmo, que tipo de pessoa eu sou? Ele pega, uma vez mais, uma tríade de Viktor Frankl, prometo que vou caminhando aqui para o final dessa minha fala, né? Ele pega uma tríade de um rabino, o rabino Hillel, que vai dizer, se não agora quando, se não eu quem, se só por mim mesmo, que tipo de homem sou eu? A morte, de algum modo, nos provoca a responder isso tudo. Se não agora quando? Eu não tenho garantia de nada, a não ser do momento presente. Se não eu, quem? Ou seja, é um chamado que a vida me faz. Isso me cabe, é a minha missão, é o que de melhor eu posso fazer. Eu não posso delegar, terceirizar, achar desculpas. A vida está me confiando isso e se eu não fizer, ficará sem ser feito. E se eu fizer isso só por mim mesmo, pensando nos meus interesses pessoais e mesquinhos, que tipo de pessoa eu sou? Uma vez que eu sei que sou chamado a viver a autotranscendência. E eu sei enquanto um dado óbvio que todos nós trazemos, enquanto uma consciência que nos aponta para esse caminho e nos acusa quando esse caminho é frustrado. Eu sei que a minha vida não é minha e que eu não me pertenço, que eu preciso me tornar algo de valor para um outro, gastando-me nesse mundo. Então, a morte traz essa lembrança e nos coloca diante de uma convocação. A convocação de viver essa vida de modo maximamente responsável. Uma liberdade que sem responsabilidade é arbitrariedade.
E responsabilidade para Frankl é a habilidade de responder. Responder adequadamente. A cada pergunta que a vida nos faz, só cabe uma resposta. A saber, a correta. Estar atento para responder corretamente. Porque imagina que tragédia. Eu responder as últimas questões da vida de forma desatento, relapso, e colocar a resposta todas erradas, e amanhã já não ter oportunidade de me emendar e fazer diferente. Né? A morte é esse lembrete de que tem que ser agora, de que tem que ser hoje e tem que ser de verdade. Perfeito. Eu acho que a gente encerra isso aqui. Pelo amor de alto Deus. nível, né? Pois é, até a propósito dessa última reflexão dele, se vocês me permitem, deixe-me ler um pedacinho do livro, posso? Por favor. Porque eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que, embora o Luiz não tenha abordado especificamente, mas me chamou muita atenção, que é sobre a possibilidade de fuga para dentro de si, que basicamente é um trabalho do imaginário, né? Excelente. Porque já vocês vão entender por que eu estou falando isso. Ele fala assim, ó, lá na página 53. Apesar de todo o primitivismo que toma conta da pessoa no campo de concentração, não só exteriormente, mas em sua vida interior, então aquela deterioração interior, né, se animaliza muitas vezes, percebem-se, embora esporadicamente, os indícios de uma expressiva tendência para a vivência do próprio íntimo. A pessoa consegue fugir para dentro de si. Pessoas sensíveis, originalmente habituadas a uma vida intelectual e culturalmente ativa, dependendo das circunstâncias e a despeito da sua delicada sensibilidade emocional, experimentarão a difícil situação externa do campo de concentração de forma sem dúvida dolorosa. Essa, não obstante, terá para elas efeito menos destrutivo em sua existência espiritual. Se a pessoa tem um imaginário bem formado, ela se deteriora menos na sua cabeça. Pois justamente para essas pessoas permanece aberta a possibilidade de se retirar daquele ambiente terrível para se refugiar num domínio de liberdade espiritual e riqueza interior. Por que eu acho interessante a gente ler isso aqui? Eu acho que esse tipo de papo, povoar o imaginário das pessoas, faz com que elas tenham muito mais material, e nelas eu me incluo, evidentemente, né? Faz com que a gente tenha muito mais material para digerir as próprias agruras da vida. Embora não estejamos, claro, num campo de concentração, graças a Deus, mas claro, nós temos ali as agruras da vida, mas tendo esse tipo de como que eu posso dizer assim, de adubo dentro da nossa cabeça, como é tudo isso que você disse. Imagina uma pessoa hoje que seja submetida a um campo de concentração, tendo acabado de assistir a esta conversa paralela de hoje. Sim, com certeza. Ela certamente sobrevive melhor, porque ela tem ali dentro uma possibilidade de fuga para dentro de si. Recursos. Então fica o convite para que a pessoa se alimente de mais recursos, né? E possa conhecer mais sobre a logoterapia, sobre a vida de Viktor Frankl também. Coisa boa. Conta para nós dos seus cursos, da sua pós, da sua obra, que eu estou vendo ali, inclusive, para nós. Inclusive... E da sua... detalhezinho, só para complementar, você comentou, né? No lance do imaginário, de formar bem o imaginário, me lembrou do filme da Vida é Bela, né? Ah, sim. Total. Quem não assistiu A Vida é Bela, que aliás se passa dentro do campo de concentração, assista. Totalmente. Nossa, questão do não tem na imaginário nossa plataforma, né? Não tem. Ah, puxa vida, tá na hora de negociar, Bebê. Excelente, um belíssimo filme. Eu quero presenteá-los com um livro. Olha só. Um livro que eu escrevi recentemente. É o primeiro livro biográfico de Viktor Frankl em língua portuguesa. Foi uma parceria que eu fiz com o pessoal da SEDET, o selo O Mínimo, né? O Mínimo sobre Viktor Frankl. Lara, Muito este é pra você. obrigada. Que legal. Meu caro Arthur, este é teu. Aqui, pessoal, ó. Vamos mostrando na câmera. Nossa, que simbólico. Até arrepiei. Tem a cerca aqui para a qual ele olhou tantas vezes e fez um acordo consigo mesmo, assim, ó, apertando a própria mão, falando: eu nunca vou me jogar contra aquela cerca. Tá aqui a cerca, meu Deus. Ele não se jogou, graças a Deus. Ele pegou um pedaço, né? Tem um pedaço de cerca. Eu acho que isso estava até no documentário, né? Ele presenteou um grande amigo dele com Sim. um pedaço da cerca, o que é muito simbólico, né? Sim. Exato. Olha a palavra aqui, ó. Um homem incansável que nos deixou um grande legado de esperança. Tá vendo? E a gente entendemos o verde. Lara Brenner. E a gente Caraca, de verde. Tudo faz sentido agora. Providência, Lara Brenner. Ai, meu Deus, estragamos o podcast com as nossas piadas bregas. Mas é um humor, é um recurso terapêutico. Exatamente. Que, inclusive, foi muito utilizado. Por Viktor Frankl, pronto. Muito bem, fechou com chave. Exato. E só falar então da pós-graduação. Fala, Claro, da pós por e das favor. suas redes sociais Tá também.
também. bom, perfeito. Então, a rede social. O Instagram é Luiz Henrique, Luiz com S, Henrique sem H, Luiz Henrique, _ psi, de psicólogo. Vai estar aparecendo na tela. Ótimo. Luiz Henrique, _ psi. O YouTube, youtube.com/Enrota. Tá bem? Bom, essas são... Enrota? Enrota, que é o nome do nosso instituto. E dentro desse Instituto Enrota, nós temos alguns cursos. Dentre esses cursos, a pós-graduação em logoterapia, que hoje é a maior pós-graduação em logoterapia do mundo. Nós temos mais de 600 alunos já formados, especialistas em logoterapia. Caramba! São 18 meses, 360 horas de aula, com reconhecimento do MEC. Nós temos uma parceria com o Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro. Então, nós temos essa pós-graduação, 600 alunos já se formaram, outros 350, nesse momento, estão com a formação em andamento. Então, se tornou um grande centro de estudo, de pesquisa, de publicação em logoterapia. Quantos anos isso? São 3 anos. Uhum. Nossa, 3 então anos. tá indo a passos largos, né? Exatamente. Agora nós fundamos o Instituto de Pesquisa, o Instituto de Pesquisa Independente em Rota. Tem a primeira revista já com 10 papers sendo publicados pelos nossos alunos que se formaram em logoterapia. Enfim, então a gente está com esse grupo de estudo, de pesquisa, de formação em logoterapia. A cada novo ano se inicia uma nova turma. Agora, no segundo semestre de 2024, se inicia o processo seletivo da turma de 2025. Fevereiro de 2025, a próxima turma. No último processo seletivo, Lara, Arthur, nós tivemos mais de 3 mil inscritos no processo seletivo. Sim, foi um processo seletivo de fato. Foram 6 meses de análise, Seleção. de currículo. Quais são os candidato. critérios? Fiquei curiosa. A gente pede para que o candidato mande um vídeo. Eu assisto praticamente todos os vídeos. A gente faz também uma análise de currículo. A gente quer entender, de fato, o porquê ele quer fazer a pós-graduação em logoterapia. Se faz sentido. Se faz sentido. Sim. Né? Caiu de paraquedas. Exatamente. Casa de ferreiro, espeto de ferro. Coisa boa. Exato. Então, assim, foi um processo seletivo muito longo. Esse próximo, eu acredito que também vai ser. A próxima turma é em fevereiro de 2025. Se alguém quiser saber mais sobre a pós-graduação em logoterapia, que confere o título de especialista em logoterapia, mande uma mensagem no Instagram. Ou então, entre no pós-graduação logoterapia, pós-graduação logoterapia.com.br. Maravilha. Desculpa, só .com, perdão. Só ponto com. Obrigado, ainda bem que tem um Maravilha, auxiliar mas aqui. vai estar aparecendo na tela aí. Todas as Muito informações bom. vai estar Excelente. na descrição também para o pessoal seguir o Luiz Henrique aqui. E Lara, foi maravilhoso. Tá louco, nossa Podcast. senhora. Se a pessoa não saiu inspirada daqui, não entendeu nada. Pode voltar e começar tudo de novo. Muito bom, muito bom. Adorei. Maravilha. Muito Luiz, obrigada, Luiz. Grande prazer ter Todo você meu. aqui com a gente. Muito obrigada, querido, pela companhia mais uma vez. Até Sempre, a Lara próxima. Brenner. Até a próxima. Um beijo pra você. Nós vamos ser o negócio mais revolucionário do mundo porque vai ser grande e ainda vai fazer o bem. A gente encontrou, talvez, um modelo de organização para influenciar a cultura, talvez o nosso modelo, dos nossos valores. Não tem como você produzir um efeito na sociedade sem trabalho, sem mão de obra. E eu, o Lucas, o Felipe, desde faculdade, desde novo, assim, a gente tinha sonho de empreender, se sentia numa outra vocação, assim, né? E eu dizia, cara, eu não quero fazer uma ONG que vai receber dinheiro, porque daí eu vou... Né? Esse modus operandi tem alguma coisa que não fecha. Tinha uns 10 mil reais ali guardado, botamos esses 10 mil reais, depois surgiu mais 13 mil e pouco. Ao todo, a gente investiu do bolso 13.800 reais. E ao todo, pegamos 94 mil reais de empréstimo. Então, foi isso, o investimento da Brasil Paralelo. Não tinha chance de dar certo esse negócio. E o que a gente fez? A gente falou assim, olha, tem alguns princípios. Primeiro, negócio privado. Tem que ser atrativo para as pessoas todas que não estão interessadas pelo tema. A gente tem que despertar novas pessoas para esse negócio aqui. Não pode receber dinheiro público, porque a gente já viu o embrulho que isso gerava, a dependência total sempre. A gente queria fazer algo que a gente acreditasse filosoficamente também, tinha essa pegada. Então a gente sempre... Até hoje, a gente nunca fizemos um apoio a nenhum político. Mesmo as nossas críticas sempre são críticas históricas, ponderadas, etc. Conscientes, não é uma coisa fervorosa, ideológica. E nós tínhamos esse perfeccionismo de fazer um negócio que fosse didático, como era essa apresentação aqui.
olhou para as pessoas e falou assim, olha, isso aqui vai ser o maior negócio de conteúdo do Brasil, talvez do mundo. Nós vamos ser o negócio mais revolucionário do mundo, porque vai ser grande e ainda vai fazer o bem. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Entramos em evidência aí no Brasil inteiro, viemos para São Paulo. O crescimento do negócio todo ele foi financiado com lucro. Nunca tivemos nenhuma rodada de investimento, nunca tivemos nenhum fundo interessado, nada. A nossa área de produção é muito eficiente, comparada ao mercado de audiovisual em geral, né? A gente faz aí 2, 3 meses, né? Você levanta um filme, às vezes gasta 200, 300 mil no máximo e geralmente algumas milhões de pessoas assistem. Produzimos mais documentário que qualquer produtora dessa que pegou dinheiro do Estado. Sempre mais baratos, então sempre mais barato, sempre com muito mais audiência, sempre mais rápido e com conteúdo bom. A gente acredita que a educação através do entretenimento é um belo caminho. No fundo, hoje a gente percebe que a gente é uma empresa de educação, mas de uma nova educação, né? Uma empresa que olha para esse mundo de entretenimento, de vídeos e internet e fala assim, olha, nós vamos educar através disso aí. Como é que eu vivi até agora sem alguns conhecimentos que aprendi com vocês? Eles são como se fosse uma luz, né? Em contraponto, é de extrema importância. A gente educa com entretenimento.